Fala, pessoal, boa noite, né? Vamos dar início aqui à nossa revisão do dia 3/7. A gente está quase na véspera da prova, está bem próximo da prova. E o que a gente tem que ver hoje? A gente vai ver alguns conteúdos que têm uma probabilidade grande de cair na prova, tá? O que eu adianto para vocês logo? Alguns alunos me perguntaram, sargento, professor, tem como o senhor dar uma olhada nessa parte aqui de trigonometria, ou essa parte aqui de geometria espacial? O que acontece, que eu estava explicando para alguns alunos? Alguns alunos estão com medo, porque o último edital que a UES fez para a PM tinha muita matemática. E realmente, se vocês forem pegar o edital do concurso passado, que já está com um tempinho, tá? Para esse agora, teve uma mudança imensa em relação ao conteúdo. Na última vez que a UES fez o concurso para PM, ela não era raciocínio lógico, era matemática mesmo. Então, entendam que alguns professores, por algum canto você vai ouvir aí, que eles fazem muitas questões de matemática e tudo mais. Mas não esqueça da parte do raciocínio lógico também, que eu já venho falando nas outras aulas. E a matemática não vai fugir muito daquela parte que estava no edital, não, tá? É só a parte de noções de geometria, noções de aritmética, no máximo um sistemazinho para a gente resolver também, armar aquela conta. É mais interpretação para resolver uma conta que vocês vão trabalhar ou com a equação do primeiro grau, um sistemazinho rápido, no máximo isso. E a parte de geometria, né? As partes das áreas, perímetro, a gente tem que saber também. Então, sem muita conversa, vamos aqui para algumas apostas, tá? De algo bem relevante que pode cair na nossa prova. Essa primeira questão aqui foi um aluno que me mandou de um simulado que ele estava fazendo. E são as questões de verdades e mentiras. Eu já comentei com vocês a importância disso aqui, não foi? Esse conteúdo aqui é importante em qualquer banco que vocês forem fazer. Então, qual é esse conteúdo, professor? É o conteúdo de verdades e mentiras. Se tu for pesquisar na internet uma questão desse tipo, são questões de verdades e mentiras. E como é que a gente trabalha? Primeira coisa, olha o que a questão está dizendo. Em uma missão, 4 policiais deram as seguintes declarações sobre o autor de uma infração. Primeira coisa que você tem que fazer é elencar cada informação aqui, é escrever cada informação. O A está dizendo a primeira informação aqui, ó, foi o B. Essa é a primeira informação. A segunda informação foi o D. Perdão, foi o D, não o B. Lembrando que qualquer dúvida, tá? Podem perguntar no chat. Foi o D. O terceiro pergunta, ó, não fui eu. Se não foi o C, eu vou colocar na anotação da lógica, ó. Não foi o C. E por último, B está mentindo. O que significa o B está mentindo? Significa que é não D. Então, sempre, eu não vou dizer sempre, 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 na matemática é perigoso a gente falar isso. Mas, na maioria das vezes, quando a gente vai ver questões de verdades e mentiras, tem isso aqui, ó, os opostos. Eu tenho duas informações opostas. Se elas são opostas, o que eu consigo garantir? Bem aqui ele fala, sabendo que apenas uma delas está dizendo a verdade. Vocês concordam comigo que nunca essas duas podem ser as duas verdades ou as duas falsas simultaneamente? Por quê, professor? Porque, vamos lá, se essa primeira for falsa, tá? Essa de cima for falsa também, o que a gente vai chegar em conclusão? Vai chegar em não D e vai chegar em D. Não é uma contradição? Não pode acontecer. Então, e se elas duas forem verdades, professor? Se for verdade, eu vou chegar no D e no não D de novo. Uma contradição, tá? Então, toda vida que tiver duas informações que uma nega a outra, bem claro que nem o D e o não D aqui, uma das duas é a verdade. A gente já sabe disso. É só a gente avaliar, tá? É muito melhor do que tu avaliar de todos os itens. Será que o primeiro que está falando a verdade? Será que é o segundo que está falando a verdade? Vamos deduzir que ou é o segundo ou o quarto. Certo? Está claro para vocês por que é o segundo ou o quarto? Ou não? Ó, esse está dizendo que é D. Esse está dizendo que não é D. Vocês concordam comigo que elas não podem ser verdade e verdade, também não pode ser falso e falso? Todo mundo concorda comigo?
Se alguém tiver com alguma dúvida, escreve. Sim, professor. Concordo. A questão já terminou, basicamente. Por quê? Porque a questão está perguntando para vocês quem é que está falando a verdade? Ah, não, professor. Está só perguntando quem cometeu a infração. Se essas duas eu sei que não são iguais e a verdade é uma das duas, vocês concordam comigo que obrigatoriamente isso é falso? Obrigatoriamente isso é falso. Sim. Se isso é falso, a resposta aqui é não B. Se isso é falso, a resposta aqui é C. E se eu cheguei que C foi quem cometeu a infração, a resposta correta é o item C. Basicamente isso. Moleza, sem muita dificuldade. Mas, mesmo assim alguém está com dificuldade, não entendeu, vamos avaliar caso a caso. Ó. Vamos avaliar que, eu vou chamar aqui, ó, B, D, não C e não D. O que a gente sabe até agora? Eu falei para vocês que essa é falsa, e uma das duas é verdadeira. Vamos supor que essa é verdade. Se isso é verdade, eu tenho que o culpado é D. Só que, como isso é falso, o culpado é C também. Eu posso ter dois culpados? Não. Tá claro? Então, a outra opção seria B, D, não C, não D. Mais uma vez, eu já sei que isso é falso, já sei que isso é falso. Nem precisava, tá? Mas só descargo de consciência. Então, se essa for a verdade e essa for a falsa, vamos ver como dá certo. Ó. Esse sendo falso é não B. Esse sendo falso é não D. Esse sendo falso é C. E esse sendo verdade é não D. Moral da história, só tem uma alternativa correta? Sim. Que é o não C. É o C, na realidade. A resposta, item C, tá? Eu acho que tem outra questão de verdades e mentiras. Deixa eu ver se a gente vai logo para ela, para poder... Pronto, a questão 5, tá? Depois eu retorno. Só para a gente seguir no mesmo raciocínio. Olha essa questão aqui também, ó. Carlos, Breno e Jonas, estoquistas de um supermercado, estavam arrumando uma prateleira de um caixa quando um deles esbarrou numa pilha e derrubou as caixas no chão. O supervisor, ao saber do ocorrido, perguntou quem havia derrubado as caixas. Se é mentira, deixa eu só ver o que o colega está perguntando aqui, pessoal. Exatamente. O colega está perguntando aqui em relação à questão anterior ainda. Ó. Se é mentira que não foi ser, significa o que é o contrário de ser mentira, né? Não foi eu, é que foi ele. Se eu for só negar os itens, tu chega na resposta. A outra maneira de chegar na resposta, Paulo, seria tu testar de um por um. Bota o primeiro verdade e os outros falsos. Sempre vai ter uma contradição. Sempre só vai ter uma das opções que vai ser válida, tá? Essa maneira que eu estou dizendo para vocês de caçar os contraditórios facilita a nossa vida. Porque em vez de tu testar todas as opções, tu só vai testar duas. Olha o que essa questão acontece. Derrubaram uma caixa aqui e a gente quer saber quem derrubou. E ele fala aqui também, ó, que somente um dos três falou a verdade. É mais ou menos a mesma coisa da primeira questão. O que o primeiro está dizendo? Eu não derrubei as caixas, então não, Carlos. O segundo, foi o Jonas que derrubou as caixas, então, Jonas. E o Jonas disse, Breno não está falando a verdade, então é não Jonas. Olha o que apareceu mais uma vez, uma contradição. Um está dizendo que foi Jonas, o outro está dizendo que não foi Jonas. Então, obrigatoriamente, o que a gente sabe das duas, pessoal? Não pode ser as duas verdades e não pode ser as duas falsas, porque eu só tenho uma verdade. Se isso acontece, significa dizer o quê? Que uma das duas é verdade e outra falsa. Eu não sei nem quem é ainda. Mas o que eu já sei? Que esse é falso, que nem na questão anterior. Ah, professor, se o senhor sabe que não ser é falso, é que nem o colega perguntou, o Joaquim perguntou. Se eu sei que isso é falso, o que é correto? O que eu consigo concluir? Que se é verdade. Então a questão pergunta, ó, quem derrubou as caixas e quem falou a verdade? Quem derrubou as caixas, eu já sei que foi o Carlos. Morreu? Aí eu vou olhar, quem falou a verdade?
Cuidado aqui, ó. Será que o segundo pode ter falado a verdade? Se ele falou a verdade, eu vou chegar na conclusão que Jonas também derrubou as caixas. Pode ter os dois derrubando as caixas? Não. Então não foi o Breno que falou a verdade. Agora, se o último falou a verdade, que é o Jonas, professor, se o último é verdade, esse é falso. Vai chegar no não J. E se esse é verdade, vai chegar no não J também. Então, moral da história. Quem falou a verdade? O último, o Jonas. Aqui, ó. Jonas falou a verdade. E quem derrubou foi o Carlos. Resposta correta. Item B. Estão vendo que você avaliando esse tipo de questão desse jeito, facilita a sua vida? Do que ficar pensando quem é que falou a verdade, quem foi que não falou. Tenta encontrar a contradição. Tranquilo? Voltando, né, agora. Outra questão que eu falei na aula passada. A gente trabalhou com alguns, até algum colega perguntou. Foi um aluno, não foi um aluno. Professor, e aquelas questões de sequência? Também envolve aquela divisão com o resto? Exatamente, pessoal. E fiquem atentos a isso aqui. Se você ainda não entendeu isso aqui, presta atenção, tá? Olha a sequenciazinha. Considere a sequência de números e figuras a seguir. Então, começa com o número 1, esse símbolozinho, 2, outro símbolo, 3, outro símbolo. Opa, eu volto para o 1 de novo. Um símbolo. Se você reparar, a gente tem uma sequência. Aqui tem um erro, tá? Peço perdão, esse 3 não existe aqui. Pode até ter confundido alguém. Na realidade, não tem esse 3 aqui, tá? Então, a sequência é o quê? É uma sequência com 6 figuras. Independente se é o número ou a figura, né? Eu tenho o número 1, tenho esse símbolo, 2, outro símbolo, 3 e a bolinha. Moral da história. Significa dizer que toda vida que começar, o primeiro vai ser o número 1. O segundo vai ser esse símbolo aqui. O terceiro vai ser o número 2. O quarto vai ser o símbolo do infinito. O 5, o número 3. E o 6, essa bolazinha aqui. Certo? Depois disso, professor, no 7, vem para cá. No 12, vem aqui, ó. E vai. No 18. No mais 6 aqui, 24. 30. Então, todo múltiplo de 6 sempre vai acabar na bolinha. Então, moral da história. Sei que todo mundo já está afiado nisso aqui. Quando a gente fizer a divisão por 6, 2025 por 6. O resto, se der resto 1, é o primeiro. Se der resto 2, é o segundo. Resto 3, resto 4, resto 5 e resto 0, tá? Pelo amor de Deus, não existe resto 6 numa divisão por 6. O resto é sempre menor do que 6, então ele vai de 0 a 5. Então, para concluir, é só dividir. Por 2 não dá, 20 dá por 3, né? 3 vezes 6, 18. Ficou 3 aqui, perdão, ficou 2 aqui embaixo. Desce o 2. Dá por 3 de novo, fica 18. Desce o 4. Não é isso? Então, desce o 5. Dá 6 vezes 7, né? 21, 42. Então, 42. Quando eu subtrair isso aqui, vai dar o quê? Resto 3. Tá? Beleza. Se é o resto 3, é só tu olhar. 1, 2, 3. Quem é o 3? Número 2. O ganhador do bingo. Resposta correta. Item E. Tá? E se errar, não diga que foi meu aluno, não. Pelo amor de Deus, que essa questão aqui ninguém pode errar na hora da prova, tá? É a questão para ninguém zerar. Terceira questão. Posso sim, sem problema nenhum. A hora de tirar a dúvida é agora. A gente vai fazer outra. Deixa eu ver onde é que está a outra. De sequência. Não tem mais duas de sequência, mas são um pouco mais fácil. Pronto, vamos lá.
Por que a divisão por 6? É isso aí, pessoal. Quem está com a dúvida, pergunta. A gente está hoje na nossa aula, está em cima aqui da prova, para tirar dúvida mesmo. Então, vamos lá. Ó. Por que a divisão foi por 6? O senhor já tinha feito os dias da semana e dividiu por 7, que eu lembro na questão na aula passada. Eu tenho quantos elementos na minha sequência, pessoal? Eu tenho número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos na minha sequência. Vocês concordam comigo que todo múltiplo de 6 vai acabar na bolinha? Quem não entendeu ainda que é dividido por 6. Conseguiu perceber que 6, 12, 18, 24, 30, 36, todos eles vão estar na bolinha? Sim, professor. E o que o resto me ajuda? Ah, então se são múltiplos de 6, quando eu divido por 6, a divisão, lá no início da brincadeira da matemática, a tia ensinou para vocês que a divisão, só contar os itens, mas se contar os itens até 2025, demora um pouquinho mais. Mas eu entendi. Por que foi por 6? Porque são 6 itens. É essa a brincadeira. Se fosse 8 itens, eu dividi por 8. Se fosse 9, dividi por 9. Se for 10, dividi por 10 e assim sucessivamente. Lá no início da brincadeira, quando a tia começa a ensinar vocês divisão, ela pergunta quantas vezes cabe. Eu não sei se a tia de vocês ensinou assim, mas a divisão, ela é exatamente isso. Quando a gente vai ensinar para um aluno, quando começa a aprender a divisão, lá no ensino fundamental 1, a divisão nada mais é do que quantas vezes cabe. Como assim quantas vezes cabe? Quantas vezes eu consigo colocar 2.500 em grupos de 6? É isso. 2.500 não, perdão, 2025. Então, quantos grupos de 6 eu consigo encaixar o 2025? Consigo encaixar 337 grupos fechados, exatamente. E sobra 3. Se sobra 3, é porque vai vir, 1, 2, 3. Resposta correta. Item E. Clareou um pouquinho mais? Quando a gente for fazer as outras questões, tem mais 2 questões de sequência também, mas são mais simples. Vocês vão entender que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Cuidado, pessoal. Não é tão difícil achar o resto, tá? Por que não é tão difícil achar o resto? O resto é quando tu tá fazendo a divisão, chegou bem aqui. O que tu faria numa divisão como essa? Professor, eu colocaria um verbo, uma vírgula, perdão, aqui, né, na resposta e acrescentaria um 0. Não é assim que a gente faz? Só que não vou colocar vírgula. Por que não vou colocar? É exatamente o último número que eu vou dividindo aqui e ele é menor do que 6. O resto tem que ser menor do que 6. Se tu chegou em um número, não tem mais ninguém para descer, e ele é menor do que 6, ele é o resto. Só isso. Se tu está dividindo por 10, encontrou um número 9, não tem mais ninguém para descer, ele vai ser o resto. É basicamente isso a brincadeira. Mesma coisa do calendário, Matos. Só que no calendário a gente divide por 7, né? Que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. São 7 dias, eu divido por 7. Mas é a mesma brincadeira, tá? Terceira questão. 6 pessoas. Ana, Berna, Carlos, Denis, Emma e Fernando estão sentadas em uma mesa circular. Aqui estava errado na lista que eu mandei para vocês, tá? Só conserta o nome, é Ana. É o A, B, C, D, E, F, tanto faz o quem é o nome aqui. O importante é a letra que facilita a nossa vida. Estão sentados, a Ana está, para começar, eles estão em uma mesa circular. Então, vou desenhar uma mesa circular aqui, tá? Ana está sentada imediatamente à direita de Berna. Então, vamos lá. Toma cuidado aqui. Berna. A direita dela é para cá, tá? Ó. Ana. Que, por sua vez, está à frente de Carlos. Então, cuidado que alguém pode errar aqui, ó. Ana está à direita de Berna, que, por sua vez... Então, quando eu falo esse que, por sua vez, está na frente de Carlos, é a Berna que está na frente de Carlos. Tá bom? Ana está à direita de Berna, que, por sua vez, está à frente de Carlos. Então, Berna e Carlos estão bem um na frente do outro. Certo? O que acontece? Se tu tem 6 pessoas, só cabe mais um lugar aqui, cabe mais um lugar aqui e cabe mais um lugar aqui. É óbvio.
Aí a continuação da questão fala o seguinte, ó. Denis está imediatamente à direita de Emma. Opa, se Denis e Emma estão juntos, eles não podem estar aqui. Eles só podem estar aqui embaixo. Denis está à direita de Emma. Então, esse é Emma, esse é Denis. Morreu, né? Só sobrou o F aqui, ó. E o que a questão pergunta? Aqui tá errado de novo. Não era Arnaldo, não. Era Ana, tá? Denis está imediatamente à direita de Emma, que está à frente de Ana. Exatamente isso, ó. Emma está na frente de Ana. Moral da história. A pessoa que está imediatamente à esquerda de Fernando é... Quem é que está à esquerda de Fernando, pessoal? Eles continuam achando que é o C? A gente não definiu que a direita da pessoa, daqui é a pessoazinha sentada, ó. Essa é a direita, essa é a esquerda. Em relação à pessoa que está à esquerda de Fernando, vai ser quem? O A. A Ana. Resposta correta. Item A. Estão vendo que é uma questão mais de organização do que outra coisa? Se você fizer bem direitinho, chega na conclusão que quem está à esquerda de Fernando é exatamente Ana. Tranquilo? Exatamente, pessoal. Algumas questões, quando eu falo direita, esquerda, numa fila, é algo assim, tu pode interpretar como a tua direita, a direita da pessoa, não tem problema. Só que, se é uma mesa redonda e uma pessoa sentada, imagine a pessoa sentada aqui e tal. Se souber desenhar melhor do que eu, desenha a pessoa aqui com as perninhas para baixo. Aqui é a direita dela, para cá é a esquerda dela. Tá bom? A esquerda de Fernando deu Carlos. Deixa eu ver por que não poderia dar Carlos, porque o Carlos está na frente do B, né? E o B está junto com o A. Então não tinha como o Carlos estar na frente do Fernando, ia misturar toda a brincadeira aqui. Certo? Com certeza. Esse conteúdo aqui, pessoal, conteúdo de fila, conteúdo de posições numa mesa, isso aqui está no edital. Então, isso aqui cai bastante e é raciocínio lógico. É porque vocês estão pensando, alguns alunos estão pensando que vai cair só matemática, só matemática. Mas isso aqui derruba muita gente. Mascarenhas, Fala aí, rapidinho. Ou então escreve no chat. se eu sair definindo ao contrário do que o senhor colocou aí, direita e esquerda, dá certo também, não dá? Eu confesso que eu não tentei. Mas a gente sabe o que é direita e esquerda, né? Tem que tomar cuidado com isso. Eu não posso simplesmente, a questão fala, ó, que Ana está sentada imediatamente à direita de Berna. Você concorda comigo que se eu fizer isso aqui, está errado? Ana está na direita de Berna? Não está, né? A não ser que tu imagine a Berna aqui em cima, a Ana aqui do lado, né? Ah, porque a minha direita. Não é a minha direita. É a direita de Berna. Pode até dar certo no final, tá? Porque vai estar meio que espelhado. Mas o correto é fazer imaginando que é o bracinho da pessoa sentada na mesa mesmo, tá? Tranquilo? Pronto, quando é linha reta, não tem problema, não. Quando é direita, quando... Sabendo que essas 6 pessoas estão numa fila, que um está de direita do outro e tudo mais. Tanto faz, porque tu não sabe se a pessoa está de frente, se está de costas na fila. Então, o jeito que tu definir vai importar no final. Mas se é numa mesa redonda, o pessoal não tem para onde correr, não. Não vai estar sentado de costa para a mesa, não, tá? A resposta correta é essa mesmo. Quarta questão. Seja A e B conjuntos. Tem operações conjuntos? Tem. Definido da seguinte maneira. Carros... é o carros fabricados no Brasil. Essa questão eu encontrei na internet, acho que não tem nem banca, não.
Foi de algum professor que criou. É interessante para a gente ter a definição de conjuntos usando textos, tá? Normalmente, quando a gente fala de operações de conjuntos, o aluno já visualiza diagrama de Venn, visualiza algum cálculo para tu fazer, mas isso aqui é mais uma interpretação do texto do que outra coisa, tá? Tem que entender um pouco das operações? Tem, porque ele fala o seguinte, ó, que A são carros fabricados no Brasil, beleza? B são carros com 2 portas. E eu quero saber se um carro pertence a esse conjunto aqui. Então, esse carro é o quê? Vamos lá, para a gente entender. É como se fosse uma operação matemática. Primeiro resolve parênteses, depois faz essa subtração aqui. Basicamente isso. Então, se tu pega P menos A, B são carros fabricados no... Perdão, B são carros com 2 portas. Então, é carros com 2 portas menos carros do Brasil. Vocês concordam comigo que isso aqui vai sobrar o quê? Carros com 2 portas que não são do Brasil? Tá claro isso? Ou não? Vou escrever um pouquinho maior para ficar mais... Então, a primeiro parênteses, a gente vai chegar o quê? Em carros de 2 portas que não são do Brasil. Show, professor, entendi. E agora, depois, no outro parênteses? Ah, são carros do Brasil menos carros de 2 portas. Então, são carros do Brasil com, vamos dizer que é 4 portas, tá? Vamos dizer que sempre tem um aluno para dizer, não, mas existe um carro que tem 5 portas. Bem facinho essa questão. Então, então, essa segunda são carros do Brasil com 4 portas. Beleza? Só isso. Então, moral da história. Se eu pegar os carros de 2 portas que não são do Brasil e retirar os carros do Brasil com 4 portas, vocês concordam comigo que ainda vai restar no final o quê? Carros com 2 portas que não são do Brasil. Só isso. É só essa brincadeira. Pois é, para evitar isso, eu estou dizendo que só existe carro com 2 ou 4 portas, tá? Então, moral da história. Quando tu faz essa operação todinha, a gente chega na conclusão o quê? Que esse conjunto são os carros não fabricados no Brasil que têm 2 portas. E onde é que está esse item? Não entendeu? Vou repetir, tá? Resposta ao item E, para quem entendeu. Agora vamos lá, devagar de novo na brincadeira. Primeira etapa, vocês entenderem que isso aqui é uma operação com conjuntos. E o menos, ele é a retirada. Por exemplo, tu tem o conjunto A, o B e o conjunto A. Lembra que B menos A é só isso aqui, ó. Eu vou tirar essa parte do A. Moral da história, se o B são carros de 2 portas e o A são os carros do Brasil, se tu tirar tudo isso, vai sobrar quem aqui do lado? Professor, se a gente tirar essa parte do Brasil, vão ficar só carros de 2 portas que não são do Brasil. Até aqui tudo bem? Só que não tinha entendido? Entenderam que isso aqui gera o carro de 2 portas que não são do Brasil? É só entender isso aqui, ó. Carro de 2 portas. Tira o Brasil. Carro de 2 portas que não são do Brasil. Show? É meio óbvio. Beleza, professor. Entendi agora. E depois, é um menos, outro parênteses, ó. O A menos o B. Pensa na mesma coisa. Carros do Brasil. Só que agora, aqui são os carros de 2 portas. E aqui são os carros do Brasil, tá? Então, eu vou tirar agora o de 2 portas. Vai sobrar quem? Só o carro do Brasil. Carro do Brasil com 4 portas, tá? Porque o de 2 portas eu tirei. É isso que eu queria dizer para vocês. Então, moral da história. Esses conjuntos agora que sobraram, se eu for desenhar eles de 2 cores aqui, ó, é o azul. Esse é o azul. E o outro é o vermelho.
eles são chamados de conjuntos disjuntos, porque não tem nada a ver um não está nem encostando no outro. Então, se eu for tirar o azul menos o vermelho, vai sobrar só o azul, que é carro de duas portas que não são do Brasil. Resposta correta, tem é. Tá? Clareou um pouquinho mais? Espero que sim. Bonita, essa questão é bonita. Por isso que eu quis trazer para vocês. Eu nem mexi. Algumas outras eu encontrei de outros sites, de outros da internet. Algumas eu peguei de bancas conhecidas mesmo. Essa aqui estava tão bonitinha que eu não mexi em nada. Deixei do jeito que estava. Tá? Quinta questão a gente já fez. Sexta questão, eu também fiz uma modificação. Eu que criei essa numeração para ficar bonita para vocês, tá? Existem várias questões desse estilo aqui na internet. Isso aqui, pessoal, a probabilidade de cair é grande, como a gente discutiu no início. A UES gosta de questões de matemática? Gosta, porque é uma banca de vestibular, tá? Vai ter muita matemática como estão pensando? Eu acredito que nem tanto, mas isso aqui é bem provável que caia. Se cair matemática, pode cair algo desse tipo, tá? E o que a gente tem aqui, ó? Considere 6 números naturais pares consecutivos cuja soma é 1902. Neste caso, a soma dos algarismos do maior dos 6 números é. E aí? Conseguem fazer essa questão? Lembra que a tia lá do ensino fundamental ensinou? Se eu tenho um número que eu não sei quem é, eu chamo ele de X. E eu estou dizendo para vocês que a soma dele com 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O outro está bem aqui. Os 6 consecutivos, 6 pares consecutivos, vai ter que ser igual a 1902. Então, vamos lá. Se esse é x, o próximo é x mais quanto, pessoal? São números pares consecutivos. Esse segundo número é quem? X mais 2, show de bola. O próximo? X mais? Isso mesmo, x mais 4. Por que é 4, não é 3? Eu não quero só consecutivos, ó. Olha a cascazinha de banana. Eu quero pares consecutivos. Exatamente. Toma cuidado com isso. A questão pode dizer só números consecutivos, que é uma coisa, vocês estariam certos. Mas, como ela está pedindo pares consecutivos, aqui é 4. Aqui é 6. Aqui é 8. E aqui é 10. Show? Organizando essa brincadeira, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6x. Mais 2, mais 8. Eu vou só organizar aqui para vocês visualizarem o que eu visualizo quando eu vejo essas questões, tá? Professor, por que o senhor organizou desse jeito? Porque esse mais esse é 10, esse mais esse é 10, 10 mais 10 mais 10 é 30. Então, eu tenho 6x mais 30 igual a 1902. 30 está positivo, passa para o outro lado negativo, tá? Então, eu tenho que 6x é igual a 1872. E eu tenho que x, o 6 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Essa divisão eu já fiz, vai dar 3, 1, 2. Acabou a questão? Olha como essa questão é interessante. Ele quer saber a soma dos algarismos do maior dos 6 números. Não é isso? Cuidado. Ele quer a soma dos algarismos do maior dos 6 números. Esse 312 é quem? É o menor. Não é o maior. O maior é quanto? 322. Esse que é o maior.
Estão vendo como a interpretação pega aqui na questão? Ah, professor, então a soma é 3 mais 2, como a colega já respondeu, tinha respondido, outro colega respondeu também, essa soma aqui é 4 mais 3, que é igual a 7. Resposta correta, item B. Não é tão difícil a questão, mas tem um pouquinho de interpretação. Professor, de onde veio esse 322? Esse termo aqui, né? X mais 10, pessoal? Não é? 312 mais 10? 322, tá? Primeira questão, quem chegou depois é o item C, tá? Item C, item E, item A, item E, B e B agora de novo. Tranquilo? Entendeu? Entendeu até aqui? 312, vocês conseguiram entender? Raciocínio lógico é fundamental para tudo. Pronto, ó. Entendeu até aqui. O que está faltando vocês entenderem? Entenderem que raciocínio lógico alinha muito português com matemática. Então, ele não quer saber o 312, que foi o que eu encontrei. Ele quer saber a soma dos algarismos do maior. Só que o maior é x mais 10. Tranquilo? Ah, professor, então significa dizer que se eu pegar o número 312 mais 10, que é o que eu tenho aqui, eu vou chegar nisso aqui de baixo. Entenderam? Dividiu por 6 e foi testando. Não sei se dá certo essa tua ideia não, tá? Como veio e o 321, de onde veio? Ele não quer a soma dos algarismos, pessoal. O que são os algarismos do 322? É o 322, é o 3, é o 2, é o 2. Então, quando a questão fala a soma dos algarismos, tu vai pegar o número e somar os algarismos dele. Só isso. Certo? Então, 3 mais 2, 7. Resposta correta, item B de bola. Próxima questão. Uma questãozinha de regrazinha de 3, tá? Já suspeitando que muitos suspeitam. Ah, professor, e a parte de conta? Tem uma continha, alguma questão? Essa daqui. Questões de regra de 3 são questões que envolvem um pouco de raciocínio lógico, a gente tem que ter a noção dela. E essa daqui é de um pedreiro que deseja construir um novo muro com 3 metros de altura, 30 metros de comprimento. Olha aqui, ó. 3 metros de altura, 30 metros de comprimento. Sabendo que em um serviço anterior foram utilizados 1.600 tijolos para construir um muro com 2 metros de altura e 20 de comprimento. Eu quero saber quantos tijolos vão ser necessários para poder fazer isso aqui. Alguns podem dizer, este professor, é regra de 3 composta? Não deixa de ser. Mas esse tipo de questão aqui, quando ele envolve área, pronto, ó, eu li o pensamento, eu li o que o aluno estava escrevendo antes dele escrever. Professor, isso é regra de 3 composta? Pode ser. Mas se vocês pararem para pensar, questões que envolvem área, superfície, vocês concordam comigo que a quantidade de tijolos para fazer uma área, se eu dobrar essa área, vai dobrar a quantidade de tijolos? É meio claro isso aqui? Então, para pensar comigo que 3 de altura e 30 de comprimento, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever, ó, área é 90 metros quadrados. Aí 2 por 20 é quanto? É 40 metros quadrados. Então, em vez de tu trabalhar com a regra de 3 composta, não estou dizendo que é proibido, mas se tu trabalhar na regra de 3 composta, a gente pode trabalhar com a regra de 3 simples. Por quê? Porque eu estou falando de construção de área. Então, a área
que eu vou levar para fazer 40 metros, vai dobrar um pouquinho mais do que o dobro para poder fazer os 90 metros. É essa a brincadeira, tá? Então, como é que a gente faz isso? É diretamente proporcional? É, né? Quanto maior a área, maior a quantidade de tijolo. Então, não tem para onde brincar. É só fazer uma regrazinha de 3. X está para 90, assim como 1.600 está para 40. Professor, eu posso simplificar 0 com 0? Pode. Posso simplificar por 4 e por 4 aqui, 16 por 4 dá 4, né? Com esse 0 é 40. Tá claro ou estou indo rápido demais? A simplificação. Eu só simplifiquei, tá? Cortei 0 com 0 e dividi 16 por 4. 160 por 4 dá 40. Moral da história. Eu vou ter isso aqui, ó. X está para 90, assim como 40 está para 1. Multiplica na velho cruz credo. X vezes 1 é X. 9 vezes 4 é 36. Com esses dois zerinhos que tem aqui, 3.600 é a quantidade que eu vou precisar para poder... 3.600, né não? 9 vezes 4, 36. 3.600, tá bom? Não é o C, é o D. Tranquilo. Entenderam? Tá? Qualquer coisa, depois da gravação, se alguém tiver alguma dúvida, eu posso refazer, não tem problema não. Mas é isso. Por que eu transformei numa regra de 3 simples? Porque é a área. A área é só multiplicar o 3 vezes 30, tá? Por isso que é interessante saber geometria. Altura 3, comprimento 30. 3 vezes 30, eu tenho uma área de 90. A pergunta do aluno, professor, só funciona assim com área? Não. Se tu for trabalhar com regra de 3 diretamente proporcional também, o que acontece? Como tanto a altura e o comprimento são diretamente proporcionais à quantidade de tijolos, se eu fosse fazer regra de 3 composta, era isso, ó. Tem uma de regra de 3 composta, tá? Por isso que eu não estou perturbando tanto vocês. Era 3 vezes 30 sobre 2 vezes 20. O que é isso? 90. O que é isso? 40. Mesma coisa, tá? Se tu fizer como regra de 3 composta, também vai sair. Mesma brincadeira. Certo? Sim, sim. É só um bizu para vocês. Se for trabalhar com área, superfície, tu calcula logo a área. Aí tu não precisa ter na regra de 3 composta, tá? Vai na simples mesmo. Mas eu vou fazer uma de simples um pouquinho mais complexa, porque essa aqui é simples demais para fazer regra de 3 composta simples. Ela é composta, mas é muito simples, que é tudo diretamente proporcional, tá? Vamos para a próxima. 8ª questão. Em uma escola foi feita uma pesquisa com 110 alunos sobre o gosto por 2 esportes, futebol e vôlei. Olha como é fácil a questão. Eu tenho diagrama de Venn com 110 alunos no total, onde eu tenho 2 modalidades aqui que foram perguntadas para os alunos. Eu tenho futebol e vôlei. Sempre, 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 tu começa preenchendo para aqueles alunos que gostam de ambos os esportes, tá? Então, no caso, é 25. Só isso, professor? Futebol é 67. Só que 67 menos o 25, a gente tem um total de 42, né? Tá claro, pessoal? Por que eu não coloquei 67? Porque 67 é para ser tudo isso. Show? Então 42 mais 25, 67. Beleza. E aqui é para ser 52. Show? Então fica 27. Sinal que vocês estão pegando. Então, indique a quantidade de alunos que não gostam de nenhum dos 2 esportes. É aquele famoso resto, né, que eu falo para vocês. Onde é que está o resto? Vem aqui. X. Professor, se eu somar tudo, tem que dar 110, exatamente. Se tu somar tudo aqui, ó, 42 mais 25 dá 67. 67 mais 27 dá 4, vai 1, 8, 94. Moral da história. 110 é igual
E faltou o x, né? 94 mais x. Quem é o x? X é igual a 110 menos 94. E x é igual a 16, tá? Não precisa nem fazer a continha bem feita. Beleza? O professor precisa de tudo isso para fazer. É interessante, tá? Quando a gente pega o diagrama de Venn que falta do meio, o que eu falo para vocês? Soma tudo e subtrai do total. Essa aqui é tão simples que dá para fazer direitinho, ó. Isso aqui tudo é 67, 67 mais esse é 94, subtrai, dá o 16, morreu e tem A, tá? Sem muita dor de cabeça. Questão 9. Pronto, é a regra de 3 composta. Estou olhando agora que eu não tinha resolvido a 10ª e a 11ª. Eu vou resolver ao vivo com vocês. Se errar, vocês vão ter que me corrigir aí. Vamos lá. Nona questão. Uma gráfica imprime 1.300 panfletos em 4 horas, com 4 impressoras iguais funcionando ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Eu tenho 1.300 panfletos durante um tempo de 4 horas, tendo a quantidade de impressoras igual a 4 também. Show? Depois eu falo para vocês, assinar a alternativa que apresenta a quantidade de impressoras iguais às anteriores, tá? A mesma força de trabalho aqui, que seriam necessárias para imprimir o dobro, 2.600, apenas em 2 horas, na metade do tempo. Professor, eu posso cortar os 2 zeros? Pode. Eu posso simplificar o 13 pelo 26? Pode. Facilita a vida, facilita não? Ficou melhor ainda do que a ideia do colega. A ideia dele era só simplificar os zeros. Eu simplifiquei até o 13 com 26. Com 1 e 2, que é o dobro do outro. E agora, professor? Regra de 3 composta. Eu tenho essas 3 coluninhas. Como é que a gente faz a regra de 3 composta para quem não lembra? Pega a coluna do x e já escreve ela. 4 sobre x. Isso aqui é igual às outras, eu vou verificar agora. Como assim verificar? Esquece isso, ó. Esqueci. Pergunta. Se o tempo é menor, você concorda comigo que eu vou precisar uma quantidade maior de impressoras para fazer um determinado serviço? Percebe que essas duas grandezas são inversamente proporcionais? Se reduz o tempo, aumenta as impressoras. Se aumenta o tempo, reduz as impressoras. Tá? Então, elas são inversamente proporcionais. Como é inversamente, quando eu venho colocar aqui, eu coloco inversamente. Coloco 2, coloco 4. Só isso. Agora eu vou olhar para as outras setinhas. 1 e o 2. Se aumenta a quantidade de... Deixa eu apagar isso aqui. E agora, pessoal? Agora, eu vou avaliar os panfletos junto com a impressora. Se aumentou os panfletos, esquece as horas agora, ó. A quantidade de impressoras não tem que ser maior para imprimir uma quantidade maior de panfletos? Sim, professor. Então, pronto. Se ela é diretamente proporcional, as setas são o mesmo caminho, coloca aqui, ó. 1, 2. Show? Para acabar a brincadeira, porque maior dessa seta para baixo. Deixa eu ver se eu entendi a tua brincadeira. A seta, pessoal, é só para a gente ter uma noção de crescimento, tá? O 1 para o 2 está óbvio que ela está crescendo para baixo. Vocês concordam comigo? Do 1 para o 2 ela desceu para baixo. Desculpa pela redundância mas de 1 para o 2 ela está descendo, então a seta foi para baixo. Então, do 4 para o 2 ela reduziu.
Então, por isso que eu coloquei a seta para cima, que o 2 é menor do que 4. É só isso. E por que que a impressora eu coloquei 2 vezes para baixo a seta? Porque independente do que aconteceu, tanto na hora quanto nos panfletos, a seta, eu sempre vou ter que ter uma quantidade maior de impressoras. É só isso. Pronto. Ah, eu preciso de uma quantidade maior, por que que eu desci a seta? Desci a seta porque ela está em ordem crescente, ela está crescendo no sentido da seta, tá? É só isso, tá bom? Então, quantas eu vou precisar? Simplifica 2 com 2. Eu vou chegar no 4x é igual a 1 sobre 4. Multiplique cruz credo. X é igual. 4 vezes 4, 16. Resposta correta. Item B de dado. Simplesmente assim. Décima questão. Eu estava olhando agora. Por algum motivo, eu esqueci de fazer essa questão. Todas eu pego e resolvo. Mas a gente vai resolver agora. 3 amigas. Tá. Vai precisar de alguma coisa na tua conexão, tá, Paulo? Segundo colegas, tá tudo ok? Então, vamos lá. 3 amigas, Fernanda, Patrícia e Carla, nasceram em anos diferentes. E cada uma delas apresenta uma estatura também diferente, tá? Considere que Carla não é a mais alta, Patrícia nasceu um ano antes de Carla. É óbvio que essa questão aqui é aquelas questões de tabela do diagramazinho que parece sudoku, tá? Então, eu não coloquei ela aqui, mas vou tentar desenhar sem entortar muito aqui a brincadeira. Então, vamos lá. Eu tenho Fernanda, tenho Patrícia e tenho Carla. A gente vai trabalhar com as alturas, né, inicialmente. Então, eu posso chamar, já que ele está falando alta, baixa e média, tá? Eu vou chamar essas 3 nomenclaturas também. Baixa, média e alta, tá bom? Em relação à sua altura. E ele fala também, nascer um ano antes, blá, 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 ele vai falar das idades, né? Não sei se vai ser importante, mas vamos colocar aqui a idade. A gente tem que olhar as informações que a questão tá? Tá dando pra gente. As idades, eu posso chamar idade 1, idade 2, idade 3. Idade 1, idade 2, idade 3. Professor, eu gosto de colocar nova, velha e meio. Pode? Pode. Aí fica a critério de você, só para você entender a ordem que você está colocando. Então, a 1 é a mais nova e aqui a velha, tá? Só para a gente ter esse controle. Então, vamos lá. Primeira informação. Carla não é a mais alta. Então, Carla, eu boto um X bem aqui, ó. Não é a mais alta. Pronto. Matei essa informação. Patrícia nasceu um ano antes de Carla e um ano depois de Fernanda. Então, aqui eu já matei a charada da idade de todas, ó. Se Patrícia nasceu um ano antes de uma e um ano depois da outra, Patrícia é a do meio. Então, vamos lá, quem são as outras? Patrícia nasceu um ano antes de Carla. Vocês concordam comigo que a Carla é mais nova do que a Patrícia? Então, Carla é a nova. A mais velha só pode ser Fernanda, que a Carla nasceu um ano depois. Ponto. Já matei a das idades aqui. Agora vamos continuar. A mais nova não é mais baixa. Então, vamos com calma. Quem é a nova? Deixa eu ver aqui. A mais nova não é a mais baixa. Até aqui tudo bem, ó. A mais nova é exatamente a Carla, que também não é a mais baixa, né? Ah, não, ela não era alta, né? Então, ela também não é a mais baixa. Olha a maravilha. Carla, que é a nova, não é baixa. Se ela não é baixa, obrigatoriamente ela é do meio. Show? Depois, e a mais alta não é
a mais velha. Então, a alta não é a velha. A alta tem que ser a do meio. E a do meio é exatamente Patrícia. Morreu a questão. Colocamos todos os pontos na tabela. Então, precisou a de baixo? Nem precisava. Às vezes a gente pode só numa linha já resolve. Mas depende muito da questão. Então, item A. Nessa ordem crescente, o que ele quer? A ordem crescente das alturas das três amigas. Então, vai ser o quê? As alturas, a baixa, a média, a alta. Baixa é a Fernanda, média é a Carla e a alta é a Patrícia, né? Então, resposta correta, que nem já falaram aí no grupo. Letra A, Fernanda, Carla e Patrícia. Beleza? Essa questão aqui, pessoal, são aquelas questões de tabela Sudoku. É importante também. É tão importante que eu coloquei outra. Entre os amigos Alberto, Rodrigo e Marcelo, um deles é flamenguista, o outro é tricolor e o outro é vascaíno. Entre as afirmações a seguir, somente uma é verdadeira. Na realidade, ela aqui é das verdades e mentiras, né? O que eu sei? Um deles é flamenguista, o outro é tricolor e o outro é vascaíno, certo? Entre as afirmações a seguir, somente uma é verdadeira. Vamos ver as informações a seguir. Alberto é tricolor. Carlos não era mais velho? Vamos ver aqui. Carla é a 1, Carla é a nova, não é não? Patrícia nasceu um ano antes da Carla. Patrícia nasceu antes da Carla, tá bom? Se Patrícia nasceu antes da Carla, Carla foi a que nasceu depois. Carla é a mais nova, ó. Aqui, ó. Tranquilo? Certo? Continuando. Vamos lá. O que é que o Alberto é tricolor? Estou dizendo Alberto tricolor. Estou dizendo depois que Rodrigo não é vascaíno. Rodrigo não é vascaíno. O tricolor não é Marcelo. Então, ele está dizendo que Marcelo não é tricolor. Certo? Então, é correto afirmar que... Vamos lá, pessoal. Mais uma vez, a gente tem a contradição aonde? No tricolor, né? Se só uma é verdadeira, vocês concordam comigo? Como elas são opostas, ó? Vamos voltar, pessoal. Patrícia nasceu um ano antes de Carla, então ela nasceu primeiro do que Carla e depois de Fernanda. Vamos supor que um nasceu, ó, em 2000, outro nasceu em 2001 e outro nasceu em 1999, tá? Vamos lá. Patrícia nasceu um ano antes do que Carla. Então vamos botar a Patrícia bem aqui, tranquilo? Carla nasceu quando? Ah, pessoal, então tá invertido. Vamos lá, deixa eu entender aqui. Patrícia nasceu um ano antes do que Carla. Então Carla nasceu depois. Ela nasceu aqui e a Carla nasceu aqui. Exatamente. E um ano depois de Fernanda. Quem é mais velho, pessoal? Mais velho é quem nasceu em 99. Certo? Vocês concordam comigo agora? Quem nasceu antes, tá? Foi. Nasceu depois de Fernanda. Quem nasceu primeiro foi a Fernanda. Quem nasce primeiro, pessoal, é mais velho. Cuidado com essa casca de banana na cabeça de vocês. Ó, Patrícia nasceu no meio, beleza? Nasceu um ano antes do que Carla. Se tu nasceu um ano antes da pessoa, a pessoa que nasceu depois de você é mais nova do que você, tá? Clareou onde estava escurecendo, beleza? Voltando. Então, beleza.
Eu tenho que o A é tricolor, ou lá embaixo o M não é tricolor. Acontece, essa história de idade, mais novo, mais velho, dá de vez em quando, certo? Então vamos lá. Eu só sei que tem uma verdade. Vocês concordam comigo que isso aqui não pode ser verdade as duas simultaneamente? Ou pode? Deixa eu ver se isso aqui pode. Pior que aqui eu acho que pode, porque A é tricolor, verdade. E se isso for verdade também, M não é tricolor, também não tem problema. Mas eu só tenho uma verdade. Então essa daqui não vai cair naquela brincadeira de contraditórios não, tá? Porque uma fala de A e outra fala de M, então não vamos por esse caminho não. Já que não dá para fazer do contraditório, a gente vai, ó, testar as possibilidades. E essas são as possibilidades. Só tem essas possibilidades, professor? Só tem essas possibilidades? Sim. Então vamos olhar as possibilidades. Se a primeira for verdade, A é tricolor. Beleza. A tricolor. Se essa for falsa, R é vascaíno. Se essa for falsa, M é tricolor. Opa, aqui está errado. Chegou na contradição. Duas pessoas sendo tricolores simultaneamente. Então não pode. Vamos para a próxima. Essa sendo falsa, A não é tricolor. A não tricolor. O R é verdade, né? Ó. Então R é não Vasco. E a outra que é falsa, M é tricolor. Chegou em alguma contradição, pessoal? Não. Aparentemente, dá para ser essa opção? Dá. E o que, que a gente sabe nessa opção aqui, ó? Qual é a conclusão que a gente pode chegar? A gente só tem 3 pessoas e 3 times. Qual é a conclusão que eu chego? M é tricolor. Como R não é vascaíno e não é tricolor, porque eu já tenho tricolor, R só pode ser quem? Flamenguista. E o A só sobrou ser vascaíno para ele. Concordam? Beleza, pessoal. Até aqui, aparentemente, está ok. Vamos para a próxima. Será que se o primeiro for falso, eu vou ter A não tricolor? Se o segundo for falso, eu vou ter R vascaíno. E se o último for verdadeiro, eu vou ter M não tricolor. Tem alguma contradição aqui? Tem. Por quê? Porque como é que pode A e M não serem tricolor? E quem é que vai ser tricolor na brincadeira? Então, moral da história, essa outra opção também está errada. A única opção é essa de baixo, essa do meio, perdão. M é tricolor, R é flamenguista e A é vascaíno. Resposta correta. E tem A. Show? Agora, rapidinho, 2 questões, só para dizer que vocês são inteligentes, já sabem de tudo, já pode fazer a prova. Dê uma lida rapidinho na questão e me diga qual é o item correto. Essa questão, se eu não me engano, no início da nossa preparação, eu mostrei essa mesma questão para vocês. Mas seguindo aquele raciocínio da sequência, ó. História, homem. Faça isso comigo, não. Reveja essa aula umas 3 vezes até você dizer que já sabe de tudo. É só, pessoal, entendam que a matemática é fácil, o difícil é o português. Uma questão dessa daqui, tu só tem essas possibilidades, VFF, FVF e FFV. Só tem uma verdadeira. É só tu ir avaliando, usando a lógica, tá? E essa daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sequência é de 10. Então, basta eu dividir 129 por 10. Não é não?
Essa daqui que não é para errar de jeito nenhum. Por que, professor? Por 1 aqui dá 10. Não precisava nem fazer a conta, né? 10, 29, aqui é por 2, que dá 20. Resto, 9. É óbvio, na divisão por 10, o resto é sempre o das unidades. É um número o quê? Resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, resto 5, 6, 7, 8 e 9. Esse daqui é o resto 9. Tranquilo? É um número ímpar. Resposta, item E. Claro? Se não está claro, olha a 13ª questão, que é a mesma coisa. Tem quantas letras de novo aqui, ó? A, B, C, D. Opa, começou letra aqui repetida, professor. Mas não acabou a sequência. Se fosse 0. Se fosse 0, ó, boa pergunta. Se fosse resto 0, se fosse uma divisão exata. Tu concorda comigo, quem perguntou, Ingrid? Tu concorda comigo que toda vida não são 10 elementos? Então, quando o resto for 0, é porque é o último. Ó. Resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o último é o resto 0. Por que o resto 0? Porque são os múltiplos de 10, tá bom? Então, quando for 10, 100, 1000, 130, todos eles vão ser o último elemento, tá bom? Tanto faz nessa sequência que é por 10, quanto aquela outra sequência que era por 6. Questão 13. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de novo. E começa uma sequência de novo, ó. B, C, D, F, G, H, G, F, D. E C, né? Acaba no C. Tranquilo? Então, a sequência é essa, ó. B, C, D, F, G, H, G, F, D, C. Tranquilo? Quantos elementos? 10 de novo. Divisão por 2019 de novo? Sim. Qual é o resto? Sem nem olhar? 9. Então, toda vida que tu for fazer uma sequência por 10, o resto vai ser o das unidades, tá? Não precisa nem perder tempo. É uma questão, além de ser fácil, é uma questão para tu ganhar tempo na tua prova. Então, moral da história. A letra dessa sequência é qual? É a 9. E a 9 é quem? D de dado. Resposta item C. Aí o aluno é a letra D. Vou marcar o item D. Mas não é item D, é o item C, tá bom? Vamos lá. Deu D. Só que o D é C, né? Por que é a forma de ganhar mais tempo, pessoal? Toda vida que tu vai fazer uma divisão por 10, entenda que o 10 sempre ele acaba com 0 no final. É o 10, é o 20, é o 30, 40, 100, 1000. Todos terminam com 0 no final. Concorda comigo que qualquer número que esteja nas unidades diferente de 0 vai ser o resto? Se isso aqui fosse 3, 9, 2, 7, 5, 6. Se tu fosse dividir por 10, o resto era 6. Tá? É isso que eu estou dizendo que ganha tempo, tá? Na divisão por 10, a gente ganha tempo sem nem precisar dividir. Se eu só quero o resto, eu não quero fazer a divisão. Tá bom? Foi isso que eu falei, de ganhar tempo, foi isso. Então, questão 14. Por mais que vocês achem que não vai cair, por desencargo de consciência, na minha cabeça, eu acho importante que vocês lembrem o quê? Lembre da Neuma, o básico do raciocínio lógico, tá? E do Mainé. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? Eu entrei no final do curso. Eu entrei essa semana, que a prova é agora, tá pertinho, eu entrei agora. O que é a Neuma e o Mané? Em resumo, pessoal, elas duas, uma é a equivalência da condicional, então se tu tem P, implicando o quê? Isso aqui é igual, perdão. Isso aqui é igual a neuma. Nega a primeira, neuma de negar, né? Ou esse símbolozinho aqui é o símbolo do ou, mantém a segunda, que é o quê? Tá? Essa é a neuma.
nega a primeira ou mantém a segunda. Aneuma é para quê? Equivalência. Tem o mesmo sentido, tá? É a equivalência. São equivalentes. Enquanto a de baixo é a negação. Como é a negação? A negação de P implica o quê? Vai ser o quê? Mais né. Mantém a primeira e nega a segunda. Vai precisar disso agora? Não. Vai precisar só a de cima. Certo? Então, se eu quero negar essa frase, ó, se não tem cão, então... perdão. O que é equivalente a essa frase? Se não tem cão, então, caça com gato. Ah, professor, então eu vou ter que negar a primeira. O que é a negação de não ter cão? O colega perguntou, professor, tem outra equivalência, não tem? Tem essa e tem a inverte nega. Tem. Bem lembrado. Qual era a inverte nega? P implica que, isso aqui é igual, não que implica não P. Não é o nosso caso. O nosso caso, na questão, é a neuma. E o que é a neuma? Nega primeiro, ó. Tem cão. Ou mantém a segunda. Caça com gato. Isso aqui não caçou com gato. Então, resposta correta é aquela que tem cão ou caça com gato. E tem C de casa. Outra questão que mexe com a cabeça, que é questão de lógica também, ó. Em um jogo, há fichas brancas e pretas, sendo algumas redondas e outras quadradas e outras triangulares. Não há ficha de outra cor, outras cores, tá? Ou de outros formatos. Considere verdadeira a afirmação. Qualquer ficha branca não é quadrada. Então, eu tenho ó, quadrados, triângulos e redondos, né? Eu estou dizendo que todas as fichas brancas, nenhuma delas é quadrada. Não branca. É isso que a questão está dizendo. E estou olhando para os itens, o que a gente descobre? O que é correto concluir? Toda ficha preta é quadrada? É isso que a questão está dizendo? Não, ela está dizendo que as quadradas, toda ficha quadrada é preta? Está dizendo isso? Que toda preta é quadrada? Ou que toda quadrada é preta? O que vocês acham? E aí? Item é? Pergunta, quais são as cores possíveis, pessoal, para essas fichas? Não é preto ou branco? Concordam comigo? A questão deixou bem claro isso, que as cores possíveis são preto e branco. Se as quadradas não são brancas, obrigatoriamente toda ficha quadrada tem que ser de que cor? É preta. É óbvio. Se ela não é branca, ela tem que ser preta. A resposta correta, item B. Só isso. Aí, alguém pode perguntar, professor, por que não é o A? O A está dizendo que toda ficha preta é quadrada. A questão não te garante isso, não. As pretas são quadradas? Todas as quadradas são pretas? São. Mas pode ter um triângulo preto? Pode. Nada interfere nisso. Exatamente o que o colega colocou aí, tá? Beleza. Então, resposta correta, sem muita dor de cabeça, é o item B. A gente vai até olhar os outros itens. Uma ficha que não é redonda, certamente é branca. Tem nada a ver, tá? Não é redonda, ela é branca? Não. Quadrado nem é redondo e é preto. Uma ficha que não é quadrada, certamente é preta? Não. Eles têm branca e preta, pelo contrário. Tem uma brancazinha no meio ali, né? Posso, sem problema. Alguma ficha triangular são pretas? Também não posso garantir isso, tá? Vamos lá. O colega pediu para a gente resolver de novo.
Entendo que eu praticamente não resolvi nada, né? Eu só li a questão e a gente chegou na conclusão. O que vocês têm que entender nessa questão? Eu só tenho duas cores possíveis, ou é branco ou é preto. Quando eu chego para vocês e falo que qualquer ficha branca não é quadrada, significa dizer que todas as quadradas não são brancas. E o que é que eu estou falando quando eu falo que quadrado não é branco? Isso aqui é a mesma coisa de falar que quadrado é preto. Concorda comigo? Se ela não é branca, ela só pode ser preta. Pronto. Então, qual é o item que está dizendo isso? Que todas as quadradas são pretas? Tem B. Essa é a resolução da questão. Basicamente isso. Melhorou alguma coisa ou piorou de vez? Quando eu digo que nenhuma branca é quadrada, é simples isso. Tá bom? Questão 16. Questão 16. Sejam as proposições, todas as pessoas altruístas são inteligentes. E nenhuma pessoa inteligente é mentirosa. Nenhuma pessoa inteligente. Como é que eu faço isso? É um diagramazinho, ó. Olha como fica mais fácil. Todas as pessoas altruístas são inteligentes. Está aqui as altruístas. Se todas elas são inteligentes, elas estão dentro do grupo das inteligentes. É isso que a questão fala, tá? Depois ele fala o seguinte: nenhuma inteligente é mentirosa. Está aqui a inteligente, está aqui a mentirosa. São grupos disjuntos. Pronto. Agora ficou bem fácil achar a resposta da questão. Vamos olhar o item D. Todas as pessoas inteligentes são mentirosas? Pelo contrário. Nem se encostam. É água e óleo, não se misturam. O item C. Alguma pessoa altruísta é mentirosa? De jeito nenhum. Nem se encosta. Nenhuma pessoa inteligente é altruísta. Como pode? Está aqui o João, ó, vem aqui, a Maria. São altruístas e inteligentes. Está errado. O item correto é o A. Ó. Pessoas mentirosas não são altruístas. Resposta correta. Item A. Show? Para finalizar a brincadeira, questão 17. Marcelo foi chamado para uma reunião com seu chefe. Nessa reunião ocorreu o seguinte diálogo. O chefe falou o seguinte, ó. Pedro disse que todos os relatórios que ele recebeu foram avaliados. Só que o Marcelo falou, não é verdade, chefe. O que Pedro disse, tá? E o chefe considerou a resposta do Marcelo como verdade. Então ele falou o seguinte, ó. Ele pode concluir o quê a respeito disso? Vamos lá. Se isso aqui não é verdade, Pedro diz que todos os relatórios... Ah, professor, é o todo. O senhor já ensinou isso? Ensinei. A negação do todo, lembram o que é? É igual ao quê? Para não esquecer. Pé, exatamente. Mas não. Show de bola. Professor, eu cheguei agora. O que é o pé mais não? É o pelo menos um. Existe um ou algum que não foi feito. E é o que está dizendo no item A. Pelo menos um relatório não foi avaliado. Resposta clara e correta é o item A. Na outra, o único relatório, nenhum relatório, mais da metade, somente um, nenhum deles se enquadra nem no pé. É algum, pelo menos um, ou existe um. Beleza. Então lembrem disso. A negação do nenhum, professor. Negação do nenhum. É só o pé. Por quê? Porque o nenhum ele já está dando essa ideia de negação, tá? Lembrando, não se nega i com i, não se nega ou com ou, não se nega sim então com sim então, não se nega universal com universal, nem particular com particular. Então o colega falou, não nega todo pelo nenhum? Não, só nega pelo pé. Tranquilo? É uma cascazinha de banana. Quem nunca estudou isso, vai logo de cara no nenhum. Mas entendam, pessoal, se eu chego para vocês e falo, ó, todos os alunos dessa sala que estão assistindo agora pelo Meet vão passar
no concurso. Como é que eu nego isso? É nenhum passando? Não. É pelo menos um não passando. Se pelo menos um não passar, algum não passar, pé mais não. Tranquilo? Beleza. Então, resposta correta. Item A. Hoje, a brincadeira era essa. Espero que tenha ajudado vocês. São questões, pessoais, pessoal, com uma probabilidade imensa de cair na prova de vocês, tá? É uma revisão, um conteúdo importante. PEA significa o quê? Vamos lá. Pelo menos um. Existe um e algum. Deixa eu só apagar aqui. O que é o PEA, professor? É o pelo menos um. Pelo menos um, tá? Existe um ou algum. Mas não. Tá bom? Ele está particularizando. Então, para tu negar o universal, eu acredito que não. Ela quer ficar no poder. Ela quer, como é que se diz? Ela chegou agora, retornou agora para os concursos militares, né? Ela não vai querer perder, não. Então, ela não vai querer inventar muita coisa e errar muita coisa para poder o pessoal ficar reclamando, não. Mas fiquem atentos a essas questões aqui de diagrama, essas questões de X aqui no meio também, tá? E todas as outras que a gente passou hoje. Todas elas estão no edital, todas elas têm a mesma possibilidade de cair. Tranquilo. No mais, era isso, pessoal. Boa noite, bons estudos. Eu peço que encerrem a gravação.